estamos em mais uma edição do Panorama Político. E o nosso convidado de hoje é o vice-prefeito de Rondonópolis, Aylon Arruda. Aylon, obrigado pela presença, primeiro. Obrigado, Lucas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no Panorama Político mais uma vez. Você que tem uma importância para a nossa cidade, para a cidade de Rondonópolis, né, que trabalha, que leva informação até todos os telespectadores aí, todos os ouvintes quando você está na rádio, né? Uma pessoa que entende tanto da política, conhece da política da nossa cidade. Para mim sempre é um prazer estar aqui. Obrigado, Aylon. Eu começo perguntando o seguinte: você é pantaneiro rondonopolitano? Explica para as pessoas, que às vezes as pessoas não sabem a origem do Aylon, né? Acha que o Aylon vou usar o termo assim, menino criado com Danone, mas não é bem isso. No carpete, não é isso não. Então, eu nasci aqui em Rondonópolis em 80, sei lá. Eu sou bem mais velho, eu tinha 8 anos antes, eu já estava nascido. Aqui também? Eu nasci Presidente Prudente, mas eu vim para Rondonópolis. Eu nasci aqui em 80, meus avós, né, tinham uma fazenda que depois ficaram para o meu pai e no Pantanal, então a gente foi morar na fazenda, né, naquela época. E a gente morou na fazenda aí até os 6 anos de idade. Aí quando nós voltamos para Rondonópolis para iniciar para estudar, né? Para iniciar nossa vida aí na escola, ser alfabetizado. E você foi alfabetizado, desculpa a curiosidade, você foi alfabetizado na fazenda ou já aqui na escola? Nós começamos na fazenda, né? A minha mãe ali e a minha tia começou a me ensinar os primeiros passos, a fazer caligrafia, né? A aprender as letras. E depois nós viemos para a escola, aí onde eu fui matriculado, fazer o pré no Marechal Dutra, porque eu morava ali muito perto, ali muito próximo na Marechal Dutra, na Avenida Marechal Dutra, na Avenida Marechal Dutra, e comecei a estudar na escola Marechal Dutra. Aí depois foi para outras escolas? Depois eu fiquei lá por 2 anos, e veio um período de greve greve muito longa, e aí a minha mãe achou melhor me tirar e colocou numa escola particular, que era um ensino positivo, que era o Chapeuzinho Vermelho, e depois passou a ser SEAC positivo. Né? Muitas pessoas da nossa idade estudaram nessa escola. Sim. Ali onde eu estudei até a 8ª série na época, né? A 8ª série, primeiro grau. E meu pai tinha um sonho que eu fosse estudar em São Vicente, no colégio agrícola, né? Na época tinha os filhos do amigo do Dr. Braz, os filhos do Dr. Braz, o Guilherme, o Brazinho, eles estavam, o Kita, que era o doutor que já faleceu, eles tinham formado lá. Meu pai tinha um sonho que eu fosse estudar lá. E aí, na época, tinha se fazia um teste de seleção, eles vieram aplicar essa prova aqui em Rondonópolis, eu fiz o teste, passei, e o segundo grau eu fui para São Vicente, fiz o segundo grau lá. É interessante você falando isso, né? São Vicente, lógico que você sabe, você estudou lá, mas formou muita gente que foi para a política, né? Jonas Pinheiro, Wellington Fagundes. Muita gente. Até nós tivemos agora uma sessão na Assembleia que comemorou os 80 anos de São Vicente, né? E aí eles convidaram alguns ex-alunos que hoje estão na política. E estava eu lá como vice-prefeito, estava o prefeito Alexandre, prefeito de Campo Verde, estava o Masson, prefeito de Tangará da Serra, o Wellington Fagundes, senador, o Cidinho, ex-senador também da República. Então, muitos. Tinha um outro que foi vereador aqui que estava lá, é o Cadidé. Então, assim, bastante gente se formou lá. Engraçado isso, curioso isso, porque na nossa formatura, eu lembro que o Hélito foi um paraninfo ali da nossa turma, né? Na época era um orgulho, falar, poxa, tem um deputado federal que nasceu aqui na escola, né? Então era um motivo de orgulho. Parece que ele não formou, não. Ele tem essa fama, ele ficou lá, acho que 1 ou 2 anos. Ele não eu lembro do Jonas Pinheiro. Jonas Pinheiro também falando, né? E contando a história da época do copo de alumínio. Copo de alumínio. Quando eu cheguei lá, eu comia no bandejão, né? Era um bandejão, então você comia naquele bandejão e aí você levava na cozinha, você pegava uma vassoura sem cabo e limpava aquele bandejão, jogava na água quente, jogava água fria e ele dava limpo. Então, assim, depois do segundo ano em diante, a gente mudou, a gente foi para o prato mesmo, talher, mas a gente pegou ainda na era do bandejão. Ajudou muito na sua formação? Demais, assim? Demais. Eu acho que assim, acabei de chegar de Israel agora, Lucas, e uma coisa que me marcou muito lá, assim, eu acho que um grande diferencial de Israel é que lá o serviço militar era obrigatório. Então, todos os homens e mulheres, ao completar 18 anos, eles são obrigatoriamente convidados a participar. O homem, no mínimo 2 anos e 8 meses, a mulher, no mínimo 2 anos. Então, isso forma muito o caráter das pessoas, né? E essas pessoas, depois, elas já são ingressadas no mercado de trabalho. O São Vicente ajudou muito na minha formação.
formação do meu caráter, ao meu amadurecimento, para mim a valorizar as pequenas coisas, né? Valorizar o que os meus pais, eles tinham condições de me dar naquela época, por exemplo, e eu não valorizava, valorizar a família, valorizar os professores, valorizar realmente o aprendizado, valorizar que aquilo lá era para te profissionalizar e te colocar no mercado de trabalho, e me colocou no mercado de trabalho, né? Eu sou hoje quem eu sou, eu devo àquela escola que me formou como um profissional técnico, e através daquela escola eu vim para Rondonópolis, me ingressei no mercado de trabalho, depois me tornei um profissional, tornei gerente de loja agropecuária, dono de loja agropecuária, e aqui estou hoje. Interessante. Eu lembro de São Vicente o seguinte, eu trabalhei um período com o Zé do Pátio, quando ele era deputado estadual. A gente sempre passava ali, sempre tinha o pessoal pedindo muita carona. Peguei muita carona. Durante os 3 anos, era assim, o mês tem 4 finais de semana, então um final de semana você ficava de plantão, você era sagrado. Você tinha que ficar lá porque a escola era uma fazenda que ela era tocada pelos alunos. Ela não pode parar. Não pode parar. Então você ficava lá num setor onde você dava o plantão. Fora esses outros 3, eu vinha obrigatoriamente para casa. Então, e todas as vezes que eu vinha para casa era de carona. Né? Então, a gente, né, na época eu estudei lá com 15, 16, 17 anos, né? Então a gente pegava ali, quando você saía da aula, você colocava o uniforme, fazia a placa, e era muito fácil pegar carona. Porque as pessoas que passavam ali sabiam que era aluno. E tinha confiança, né? Tinha confiança, e na época ainda tinha os quebra-molas, né? Que a rodovia passava em frente à escola, tinha os quebra-molas, então assim, a gente já ficava nos lugares estratégicos, quando os carros passavam, eles paravam ali. Tinha vezes que era muito engraçado, a gente chegava, a gente estudava até 5h30, aí você saía, tinha que pegar, ir para o alojamento, pegar as coisas e ir para a rodovia pegar a carona. E tinha que ser antes de escurecer, porque depois que escurecia, aí não pegava mais. Então tinha vezes que você chegava lá, o primeiro carro que você batia, já parava, e a gente já embarcava e vinha embora. E foram momentos muito bons, assim, eu acho que me fez amadurecer muito e me formou, né, não só como profissional, mas como pessoa também, como homem, né, e me trouxe muita maturidade. Aí você estudou também administração, né, foi gerente de loja, proprietário de loja, de repente você vira vice-prefeito de Rondonópolis. Você imaginou algum dia na sua vida que seria vice-prefeito de Rondonópolis? Não, Lucas, eu nunca imaginei. Essa história começou assim, um pouco lá atrás. Essa história começou que o senhor Miguel Weber, então foi eleito presidente do Sindicato Rural. Sim. E um dia ele me ligou, estava na empresa, ele era meu cliente, nós criamos uma relação de amizade ali. E ele perguntou para mim, você vai ser meu tesoureiro aqui na minha diretoria, né? No Sindicato Rural. E na época eu fui pego de surpresa, mas um convite dele eu não poderia negar, então aceitei o convite dele, fui tesoureiro dele durante 3 anos. Ele, na sucessão dele, ele me queria colocar como presidente para ser o sucessor, só que tinha, pela hierarquia, tinha o vice-presidente, que era o Chico da Paulicéia, né? E aí nós achamos melhor atender, e o Chico eu fui como vice-presidente do Chico, depois eu fui eleito presidente, fiquei os 3 anos com o Chico, depois fui eleito presidente e fui reeleito, e nessa reeleição o sindicato ele me tornou uma pessoa mais conhecida, ele me tornou uma pessoa mais próxima do agro, né? E aí a política me enxergou ali, né? Aí você começou a ter contato com políticos também, contato né? com político, você fazia política classista, né? Então nós começamos a participar de eventos, a gente começou a participar de uma forma indireta da política, e aí me credenciou para ser convidado na época, né? Confesso que eu fiquei surpreso. Não era o que eu esperava, não era o que eu queria para minha vida naquele momento, mas eu entendi que era uma missão ali que a gente teria que aceitar esse compromisso, né? Até porque naquele projeto, naquele momento, quando o deputado Nininho e o Fávoro vieram e fizeram esse convite para a gente fazer esse grupo junto, que é o grupo que faz a gestão de Rondonópolis hoje, seria bom para Rondonópolis iria ganhar. E eu achei que eu tinha que dar um pouco da minha contribuição na política também. E foi assim que eu ingressei e estamos aqui até hoje. Então, na verdade, você foi pego de surpresa, deve ter pensado bastante antes de tomar a decisão, né? Muito, pensei muito. E até assim, eu tinha sido filiado ao PSD, que é o partido que eu estou hoje, que é o partido do ministro Fávoro, do Nininho. Não foi planejado também. O Fávoro era vice-governador na época, eu fui
pediu um patrocínio para a feira de Rondonópolis, no Sul. E aí ele fez um convite e eu fiquei um pouco sem jeito de falar não para ele. E aí nós fomos filiados há uns 3 anos atrás desse episódio acontecer, né? Então, a princípio eu pensei muito. A minha família não queria que eu ingressasse na política, né? E também nem o meu sócio na empresa. Imagine, ninguém hoje que tem uma empresa, dificilmente vai encontrar um empresário que ele queira ingressar na política. Porque, Lucas, a iniciativa pública, ela se acompanha, você sabe, ela é muito diferente da privada, né? Então, com essa minha ida para a política, eu tive muito desgaste, né? Muito desgaste, porque as pessoas, elas formam um preconceito. Até dentro, eu acho, da estrutura do sindicato rural, né? Como o Zé do Parque tinha uma postura mais à esquerda, né? Sem dúvida, fomos muito criticados, né? Isso não mudou essa postura também, você continua. Nós fomos muito criticados, nós fomos muito rejeitados naquele momento, só que a gente manteve de cabeça erguida, porque a gente entendia que era um projeto para Rondonópolis, que para Rondonópolis seria melhor. Como foi? E hoje a gente consegue pontuar aí várias, né, são várias conquistas que nós tivemos na gestão, que talvez, se nós não estivéssemos juntos nesse projeto, seria muito mais difícil ou talvez não e nem iria acontecer, né? Então, assim, a gente entendeu que, e quando o prefeito me convidou, eu fiz um pedido para ele, que era para que ele deixasse eu ser esse porta-voz aí, fazer essa ponte aí com o agro, com a classe empresarial, que tanto precisava. Em meio às dificuldades, né, você conseguiu algumas coisas, alguns projetos interessantes para Rondonópolis. Tivemos a oportunidade de conseguir vários projetos para Rondonópolis, né? Dentre eles, assim, eu acho que um grande legado que vai ficar são os nossos parques industriais. Rondonópolis hoje tem 5 parques industriais, aí, se nós formos contabilizar com o terminal, né? E a gente sabe que ali onde estão as indústrias, o comércio, as transportadoras, né? Tinha uma infraestrutura muito precária e nós vamos terminar essa gestão deixando todos os nossos parques industriais e todos com uma infraestrutura impecável, com drenagem, com asfalto, com iluminação. Então isso aí realmente são ações de quem preza e de quem dá valor ao empresário, quem gera emprego, e não só quem gera emprego, mas também quem vai trabalhar. E aí, né, recentemente, agora está vindo de Israel e acho que Dubai, não lembro ao certo, né? Uma missão também, levando Rondonópolis e tentando trazer algo para a cidade. Tivemos lá representando Rondonópolis, Lucas, uma missão, onde essa missão ela foi focada em políticas públicas, né? Em Israel nós tivemos 14 agendas, foram 14 visitas a empresas, empresários, tivemos junto com a Câmara e a Embaixada ali de Israel, onde nós buscamos parceria. Eram 2 frentes. Uma, entender como um país tão pequeno, consegue tanto desenvolvimento, numa situação tão atípica, conseguiu avançar tanto na inovação tecnológica, que hoje é uma grande potência mundial. E outra, como que nós podemos fazer essa ponte, como aqui com Mato Grosso, com Rondonópolis, onde nós conseguimos importar a tecnologia que eles têm e agregar com a nossa cidade, com as empresas que aqui estão. Vou dar um exemplo para você. Nós visitamos uma empresa que desenvolve um ponto de ônibus inteligente. Então, esse ponto de ônibus, ele até fala, né? Então, eles desenvolveram um software que tem um totem, onde ele te dá temperatura, informações da cidade. Por exemplo, se tem uma campanha de IPTU no município, o município consegue colocar ali para o usuário, ele consegue dar informação de quantos usuários por dia, homem, mulher, que passam por aquele terminal, quanto tempo o ônibus demora para chegar naquele terminal. Quais são, se você é de fora, quais são os ônibus que você tem que pegar para chegar no local onde você quer, previsão de chuva, temperatura, botão de pânico, se uma mulher estiver ali, ou se você estiver ali, tiver um risco, ou for assaltado, ou for abordado por alguém, esse botão de pânico ele vai direto no sistema da polícia ou de segurança do município, e eles desenvolveram esse ponto de ônibus. Mas olha só como que é interessante, e o foco da nossa visita foi essa. Como é que nós vamos importar um ponto de ônibus? Eles não têm interesse em mandar o ponto de ônibus para o Brasil. É caro, porque ponto de ônibus é ferro, é aço. O que eles querem hoje? Eles querem um parceiro aqui que fabrique o ponto de ônibus
e eles mandam somente a tecnologia do totem e implantam nesse ponto de ônibus. Então, os israelenses, eles são muito de compartilhar o que eles têm de bom, a tecnologia que eles têm, né? Eles não guardam para eles. Então, beleza, nós temos isso aqui, só que nós podemos buscar um parceiro no Brasil e que faça o que é a parte mais robusta, e nós implantamos a nossa tecnologia, o nosso conhecimento, e nós ficamos com essa mesma tecnologia que nós temos hoje aqui, implantada lá na sua cidade, né? Então, foram várias visitas que nós fizemos. Por exemplo, tem uma visita, esse eu achei fantástico, Lucas, que é um sistema também que eles desenvolveram, que o satélite, ele passa e ele consegue tirar a imagem da cidade e ele mostra, isso para o Sanear nosso aqui, ele mostra onde tem os pontos de vazamento. Quantos pontos de vazamento de água tem na rede fluvial da cidade. Com isso, você consegue fazer um trabalho preventivo. Porque assim, você imagina, é comum você, que é cidadão, que anda na rua, de repente você vai ver um buraco, uma cratera, né? Por quê? Ali teve um vazamento, esse vazamento ele já vem há muito tempo, ele vem desbarrancando de baixo para cima, até dar aquela erosão, aonde você pode ter um acidente, você tem um custo muito maior para o município. Você imagina a tecnologia que vem, mapeia isso e fala assim, ó, Sanear, você tem 250 vazamentos na cidade, nesses lugares estratégicos, você vai chegar lá e fazer isso de uma forma onde esse vazamento muitas vezes vai estar iniciando, né, no ponto certo, e não vai esperar que isso saia lá fora, que cause erosão, um custo muito menor. Porque você imagina o quanto de água que você perde, né? E a água aqui para eles é tão valorizada, porque não tem água, lá não existe água, né? Quanto que você perde até isso sair, até isso virar uma erosão. Então, são muitas tecnologias que podem ser aplicadas a qualquer momento aqui na nossa cidade, no nosso estado, né? Tecnologias como essa já são aplicadas, por exemplo, aqui em Campo Grande, né? Desse sistema, desse satélite, que a gente pode trazer para cá. Então, foi uma grande imersão que nós fizemos, onde nós conseguimos entender um pouco mais de futuro, de como planejar uma cidade para o futuro, né? E aí, Arlon, saindo um pouco desse assunto, já estamos aqui no rodapé final da nossa entrevista, que ela rapidinho, ela tem 10 a 15 minutos, eu já pergunto para você, qual que é o futuro do Arlon na política? O futuro do Arlon na política, Lucas, é trabalhar em um projeto para Rondonópolis no futuro, para Rondonópolis daqui os próximos 30 anos. E para isso nós temos que buscar fazer o que nós precisamos hoje fazer de melhor para a nossa população, na saúde, na educação, na mobilidade, mas pensar qual que é a tendência disso para o futuro. Como nós podemos planejar esse Rondonópolis para o futuro, para dar uma educação melhor para nossas crianças, para investir mais nas nossas crianças, para que esses jovens de hoje sejam os adultos de amanhã que vão fazer com que essa cidade seja melhor. Então, essa é a nossa missão hoje na política. Trabalhar num projeto consistente, num projeto que pense em Rondonópolis, independente de ideologia partidária, independente de grupos políticos. Acho que a gente tem que trabalhar aqui pensando que nossa cidade é uma cidade jovem, que nossa cidade tem muito que avançar, tem muito que evoluir e cada dia mais trazer qualidade de vida, oportunidade para que as pessoas aqui tenham mais qualidade de vida. Eu queria agradecer a sua presença, dizer todo mundo que vem aqui ganha uma lembrança nossa, que é um livro de um escritor que atua aqui em Rondonópolis, o Edson Sereta, é um presente para você. Muito obrigado, vou ler, muito obrigado, Lucas. E o Edson Sereta, só um comentário, eu valorizo muito os escritores da nossa cidade. Meu nome é Arlon, porque a minha mãe leu, quando ela estava grávida, há 43 anos atrás, um livro do Ailon do Carmo, que nos deixou no passado, e ela achou o nome dele bonito e me colocou o mesmo nome que ele. Então, Edson, vou ler o seu livro, parabéns e obrigado pelo presente. Legal essa história, obrigado, Ailon. A gente poderia conversar o dia inteiro aqui, que tem muito assunto, a gente tem um tempo curto. Muito obrigado, e a gente volta numa próxima edição do Panorama Político.